Então, esse versículo, ele é uma promessa, né? Que nós devemos ensinar a criança, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. É uma regra geral, acontece, né, da criança, as crianças, em alguns casos, se desviarem do caminho do Senhor, mas a promessa é que não irá se desviar. Então nós precisamos sempre confiar na promessa, na palavra de Deus. O que é que devemos fazer? A nossa parte é ensinar, tá certo? Ensinar aí a criança, nossos filhos, o caminho que deve andar. Logo cedo eu aprendi que este ensino aqui, a criança no caminho, não é a gente apontando, ó, vai por ali, não. Nesse caso aqui, os pais, eles pegam os filhos ou as crianças e ele, não é? Ou eles, os pais, levam as crianças dizendo, ó, é assim, é assim. Um grande problema nosso é que a gente investe em muitas áreas para os nossos filhos, como por exemplo, escola, faculdade, e isso não é nada errado, às vezes um esporte, e a gente esquece de investir muito na área espiritual, no caminho do Senhor. Agora, uma coisa muito importante é que boa parte desse ensino, ele não é um ensino somente verbal. Vocês lembram de Deuteronômio, né? Que é para ensinar, inculcar a palavra, deitando, sentando, andando. Aqui, nesse sentido, a gente mostra através do exemplo, que é pais, exemplos para os filhos. Então, nós queremos ser exemplos para nossos filhos. Hoje de manhã eu estava pensando que muitas vezes os pais não dão exemplos, e aí eu dei graças a Deus que a gente tem muitos filhos que não seguem também o exemplo de alguns pais. É interessante, né? Então, esse é o propósito nosso no mês de dezembro, tá certo? É verdade, os filhos, a gente não percebe, eles conseguem ler entre as linhas. Então, muitas vezes, a gente se irrita facilmente. Os filhos, a gente não ensina eles a se irritarem, como o Evandro falou, mas eles estão vendo. Muito a ver do nosso relacionamento dos pais com os filhos, tem a ver do relacionamento marido e mulher, tá certo? Porque passa para eles, né? Então a gente tem que ter cuidado com o exemplo, porque Evandro, eu não tinha nem pensado nisso, mas ele deixou, e eu percebo que é bem estabelecido, o exemplo é dado. Auxiliadora? Eu pensei no filme, aí a Forja. E filhos, auxiliadora, às vezes é necessário dar 2 passos para trás mesmo, viu? Mas depois a gente recupera, né? Agora, uma coisa, obrigado, viu, auxiliadora? Eu vim pronto para falar um pouco da imagem e me esqueci, né? Porque a auxiliadora, ela teve o ponto de vista da pessoa que está forjando a espada. A pessoa que está forjando a espada são os pais. Quem é os filhos? É a espada. Não, aí agora, auxiliador, eu quero trazer esse outro lado, entende? Então, os filhos são a espada.
toma marretada, toma marretada, toma marretada, toma marretada, até forjar. Então, é um serviço contínuo que a gente tem que fazer, não é? Então, obrigado, auxiliadora, por ter lembrado da imagem. A imagem eu me inspirei no filme, né? Eu espero que vocês tenham assistido o filme, foi muito bom. Então, os pais é que estão forjando os filhos, e a gente tem que ver que é o exemplo, tá certo? Lembrando, o exemplo é dado. Eu vou deixar de Lano depois de Denise. É verdade. Eu também espero que todos vocês entendam que Deus é o grande forjador. E eu espero que você esteja levando, e eu também, marretadas. Deus sabe aonde bater, quando bater, como bater. E uma coisa muito importante, não pense que Deus bate com um grande sorriso, satisfação, né? Agora eu vou escolher esse aqui para dar marretada nele o dia todo. Olha como eu estou feliz. Não, mas é necessário. É necessário. E Deus sabe. Né? E Deus sabe. Então é importante. Denise, depois Evandro. Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. Não. Ainda bem que os meninos não estão aqui, né? Eu acho que eles atrasaram de surpresa, de propósito. Eu estou. Sem dúvida. Sem dúvida. Amém. Veja, como um pai, ele disciplina chorando. A mesma coisa é Deus. Porque não é uma coisa, um sorriso, uma grande alegria. Não, você sofre. Oi? Sem dúvida. É. É verdade. E daqui a pouco eu vou dar um ponto de vista em cima do que você falou, Evandro, só acrescentando, mas é a verdade. Então, eu coloquei aqui alguns deveres, exemplos dos pais, certo? Ele tem que amar, tem que proteger, tem que alimentar fisicamente, ele tem que educar aqui no sentido, eu pensei, educação em escola, ele tem que pagar, proporcionar os meios, ele tem que ensinar, aqui é a vida dele, em casa, ensinando, não é, não somente a justiça do mundo, mas a justiça divina. Ele tem que orientar. Eu fico admirado às vezes com alguns pais que dizem, não, eu já ensinei para ele já tem idade suficiente para saber o certo e o errado. Isso não é verdade, porque eu tenho 60 anos e preciso de orientação. Tem que corrigir, né? Tem que motivar. Desculpe, o pai tem que motivar o filho. Não usa nenhuma, por exemplo, não usa ensinar ou disciplinar como desmotivação, sempre motivando, tá certo?
Não chame seu filho de retardado, não chame seu filho de abestalhado, de incompetente. Não compare seu filho com outros filhos e etc. Tá certo? Tem que ter lazer, respeito, respeitar. Não é no sentido dele respeitar você, mas você ensinar. Tá? Isso é muito importante, entende? Você ensinar seus filhos a respeitar as autoridades e ser um exemplo para ele, tá bom? Provavelmente tem outras coisas, eu coloquei essas 12. Nosso irmão Gilson vai falar sobre disciplina, eu não sei, Evandro vai falar sobre proteção, e Diogo vai falar sobre motivação. Então, se Deus permitir, é isso aqui, tá bom? Agora, a nossa história de hoje, e aí eu peço que vocês abram a Bíblia, eu vou tentar fazer uma leitura, vai ser extensa. É a história do filho que nunca foi contrariado. E, obrigado, Isso. Isso aqui é importante. Deixa eu logo passar para vocês, tá bom? Não é uma ideia minha, até a palavra contrariado está na Bíblia, a gente vai ver. Mas nunca foi contrariado. Quem aqui gosta de ser contrariado? Quem gosta de ser contrariado, né? Ninguém. Quer dizer, se alguém contraria você, se você tiver sabedoria e tiver humildade, você vai acatar, mas você não vai sair vibrando, né? Porque quando Dilane me contraria, porque eu estou fazendo alguma coisa que não é certo. Então, vai trazer vergonha, né, para mim. Mas eu preciso dizer, Dilane, obrigado, Dilane. Porque senão eu iria ficar fazendo a mesma coisa. Então, a história, o nome dele é Adonias. Ele é filho do rei Davi. Acho que muita gente não conhece, mas é a história dele, tá certo? Ele nunca foi contrariado pelo pai Davi. Agora imagine, uma criança que nunca foi contrariada, não é uma criança que nunca foi contrariada, quer dizer, ela não foi forjada. Porque, amigos, se vocês não sentem que Deus está forjando e essa ação, Ele está contrariando você, Ele está querendo pegar o seu caráter e aperfeiçoar. Ele quer tirar com as batidas algumas imperfeições e com as mesmas batidas tornar mais perfeito, tirando as imperfeições e tornando perfeito. As duas ações na mesma batida. E nós precisamos sentir. Se não estamos sentindo, a gente tem que avaliar a nossa própria vida. Tá certo? Então, vocês abram, é 1 Reis, capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Contrariar é opor-se, resistir, desafiar, conflitar, discordar, ir contra, objetar e repudiar. Imagine tudo isso. Então, quando você sai contrariado, você precisa entender por que eu estou saindo contrariado. E é nossos filhos. Nossos filhos. Deus, ele tem essa ação para conosco. E nós precisamos aceitar, sabendo que o que Deus está fazendo é o melhor para todos nós. Uma pergunta ou uma dúvida?
É interessante, meus irmãos, que é nosso trabalho. Veja o que eu vou falar, fora do contexto não vai cair muito bem não. Mas é nosso trabalho contrariar os filhos. Sabia? Porque eles começam pequenininho. Vocês acham que eles sabem tudo que é bom para eles? E vão crescendo. Agora é muito bom, é muito importante você saber que não tem uma idade onde seus filhos alcançam e você para de contrariar não. Porque, veja na vida cristã, a gente tem pessoas aqui com 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de vida cristã que ainda são contrariados por Deus. Tá certo? Deus diz, isso não é legal não. Isso não é certo não. Então a mesma coisa com relação com nossos filhos. Então, mesmo eles saindo de casa, casando, constituindo a família deles, não é para a gente dizer, ufa, acabou o nosso trabalho. Vai em paz, meu filho, Deus te abençoe. Não, porque você ainda tem muito o que ensinar e contrariar. Entende? Muito. É verdade. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, eu vou fazer uma leitura assim, corrida, e a gente vai tratando só alguns pontos, só para vocês entenderem o texto. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja diante do rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa, acharam Abisaque, sunamita, levaram-na ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Eu estou lendo essa história porque mais à frente vai ser necessário, tá certo? Então, a história começa aqui, o rei Davi, velho, estava com muito frio. Até hoje eu me pergunto onde é que estavam as mulheres dele, que não aquecia ele, que tiveram que arrumar uma, não sei no que deu isso, mas um dia eu vou saber, né? Entende? Porque a nossa velhinha aquece, né? Eu não sei porque a dele não aquecia, mas tudo bem, tá bom? Então, deveres dos pais, contrariar os filhos, tá certo? Não tira a frase fora do contexto, mas é trabalho. Eu sempre, quando pergunto para alguém, por ser um pastor, né? Qual é a primeira palavra que eu ensinei para meus filhos? Aí normalmente todo mundo diz, Jesus, Deus, né? Porque o pastor não. A primeira palavra que eu ensinei para os meus filhos foi não. Não. Tá certo? E é uma bênção, não. Não, foi não. Porque metendo a mão na tomada e eu, Jesus, ele disse, é aqui mesmo, né? Vai ver Jesus, né? Papai, ele disse, opa, é aqui, então, não. E às vezes eu ficava até um pouco triste, né? Porque era muito não. Na verdade é mais não do que sim. Então, a gente contraria, mas não contraria com um sorriso, uma grande satisfação. Eita, ele saiu daqui triste, cabisbaixo, eu estou muito feliz que eu acabei. Não, mas você sabe que é o melhor
para o seu filho, tá certo? Então vamos ler versículo 5 a 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Isso é antes de Salomão, tá bom? Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha, o quê? Contrariado. Então isso aqui não é algo que eu criei. É o pai dele que nunca tinha contrariado ele. Então imagine como esse rapaz era. Provavelmente insuportável, sendo filho do rei. Imagine a bancada que ele dava, a carteirada, não é? Mas uma vergonha. Mas também, Davi, me perdoe, eu não tenho capacidade para dizer isso, mas me perdoe o pai Davi, né? A vergonha que também passava, né? Imagine as queixas que chegavam pensando nisso. Então o texto diz que seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Então lembra aqui, ó, Absalão é aquele que em outra história ele irá usurpar o reino do pai, tá certo? E o pai também não queria contrariar Absalão. É interessante porque a história na Bíblia, ela se repete. Quando Absalão, ele usurpa o reino, e Davi com o seu exército vai lutar com o exército de Absalão, Davi diz para o general Joabe: não faça nenhum mal a Absalão. E no final ele morre. Quando voltam, o rei Davi, ele quer saber como está o jovem Absalão. Ele não quer saber se ganhou, se perdeu. E o exército, ele entra todo contrariado, cabeça baixa, desanimado. Aí é quando Joabe vai lá e diz: olha, se você não mudar a sua postura, vai ser pior do que seu filho. Eu vou pegar essa turma e a gente vai embora. Aí é que ele muda, tá certo? Então, muitas vezes, um filho, 2 filhos, 3, eles não conseguem nos ensinar como pais. E é a nossa postura. E contrariar exige uma postura firme. Uma postura firme não é com gritarias, não é com ameaças, tá certo? Não é com violência, mas é simplesmente dizer não, tá bom? Aqui, ele fará alianças. Ele tinha feito um acordo com Joabe, o Adonias, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam, não é? Quando você não contraria seu filho, ele vai atrás de alianças, ele vai atrás de apoio. Exatamente. Ah, não, isso aí não. Colocando, né? E na verdade até com realmente no bom, falando verdadeiramente, com o avô e o pai, que precisam saber que a mãe e o pai têm que criar, né? Entende? Mas é verdade. Mas veja, ele tinha feito um acordo, uma aliança com Joabe. Joabe, ele foi o grande general de Davi em todas as conquistas. Mas a morte deste homem foi humilhante. Tá certo? Eu jamais colocaria o nome do meu filho Joabe, porque eu conheço a história dele. Eu sei o procedimento dele. Ele se desviou e ele não viu em Davi muitos exemplos. Eu acabei de falar uma situação de Davi, mas Davi, ele sempre foi um homem de Deus. Ele nunca foi vingativo. Teve hora que ele quis ser, mas Deus o refreou. Mas ele nunca foi vingativo. Ele nunca quis exercer justiça com as mãos, que é o caso de Joabe.
Tá certo? Joabe, ele infelizmente foi isso. E o sacerdote Abiatar, aquele que está servindo no templo. Então Adonias, ele fez um acordo com eles. E se a gente não tiver cuidado, a gente não fizer, aliás, se a gente não contrariar nossos filhos, eles vão fazer alianças, acordos, fora de casa, dentro de casa, na igreja, em todo lugar. E não é à toa, muitas vezes, que os filhos, eles terminam contrariando os pais com esses acordos. Uma pergunta. De hoje. Interessante, dá forma, né? Porque a espada ela é forjada, é um pedaço de aço, o cara vai forjando. É verdade. Ele vai desejar ser rei, porque ele hoje, não é? Vamos continuar lendo do versículo 8, eu vou ler para vocês entenderem, tá bom? Porém Sadoque, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Então tem uma parte que não apoiava, não é? O profeta Natã, a guarda real, os valentes, e outra parte apoiava Adonias. Só um ponto aqui para a gente saber, é que Davi já tinha dito que o rei seria Salomão, já estava dito, só que Adonias, vendo a situação, ele quis passar à frente. 9. Certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, o chefe da guarda real. Joabe é o chefe da guarda, vamos dizer, do exército. Nem Benaia, nem os valentes, e nem Salomão, seu irmão. Então ele disse, vou levar essa turma aqui, vou fazer uma festa, eles vão me proclamarem rei. Então Natã disse a Betseba, mãe de Salomão, você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclama rei, e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho, para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga, ó rei meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo, o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim Betseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era velho, e Abisaque, a sunamita, o servia. Betseba inclinou a cabeça, prostrou-se diante do rei, que perguntou, o que você quer? Ela respondeu, meu senhor, você jurou a sua serva pelo Senhor, seu Deus, dizendo, seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei meu senhor, não sabe disso? Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, Joabe, comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que, quando o rei meu senhor morrer, eu e meu filho seremos tidos por culpados. Enquanto Betseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isto ao rei, dizendo, o profeta Natã está aí.
Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: rei Davi, por acaso o Senhor declarou dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros, gordos e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo com ele, gritando: viva o rei. Então vocês percebem até que ponto chegou, né? Ele desejará ser rei. Então, se você não contrariar o seu filho, sabe quem vai ser o rei da sua casa? Sabe quem vai querer mandar na sua casa? Sabe quem vai querer mandar nos seus irmãos, na sua mulher, a mãe dele, e depois em você? É ele mesmo. É o reizinho. Entende? Você tem que, você precisa contrariar. E é difícil, mas você precisa contrariar. Tá certo? O trabalho dos pais em contrariar não é um trabalho fácil, é árduo, é constante. Tá certo? Sabe quando vai terminar? Quando um dos dois partir, ou os filhos ou os pais. Então, o exemplo, ele é importante, muito importante. E deixe-me dizer para vocês, tá bom? Dando o exemplo, não quer dizer que você vai conseguir, mas você tem um respaldo aonde se apoiar. Alguma vez eu ensinei isso a você? Alguma vez você viu isso em mim? Alguma vez você viu eu praticando, ensinando as pessoas? Entende? Então, o que acontece é que se você não cumprir o seu trabalho, e nesse caso, de contrariar, a auxiliadora falou, cedo ou tarde, você será contrariado. Foi isso que aconteceu com ele. Adonias e os convidados que estavam com ele, ouviram isso, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: o que significa esse alvoroço na cidade? Então vamos ler de 26 a 41. Estou lendo para vocês entenderem a história. Porém não convidou a mim, que sou seu servo, o rei do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Então Betseba disse: ele não convidou essas pessoas, que são importantes, e Natã confirmou, nem a mim. Era algo proposital, né? Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o senhor não contou nem a este seu servo, quem se assentaria no seu trono depois do senhor? O rei Davi respondeu: chamem Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que reuniu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Gion. Ali Zodaque, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel, sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém, que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso, como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça com que o trono dele, de Salomão, seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok,
o sacerdote, Natão, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão, tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso quando acabaram de comer. Então Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: o que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, o sacerdote Adonias, disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei, até o versículo 43, aqui a 41. Então, quando também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: o que significa o alvoroço? Era Davi ungindo a seu filho Salomão em Giom, rei. Essa foi a primeira vez que o rei Davi contrariou o seu filho. E daqui por diante a gente vai ver que vai ser só desgraças, porque Davi não fez antes. Só bem. Então, você que é um pai, você que é mãe, é seu trabalho saber como contrariar seus filhos, tá certo? Não é o filho dos outros, nem os filhos dos outros, é seus filhos, e você precisa saber como fazer isso. Você se inspira sempre na pessoa de Deus, que como nosso Pai, nos contraria, não é? Todos os dias, mas sempre tentando nos motivar. Deus não nos contraria para que a gente se desanime. É sempre uma motivação, né? Essa parte vai cair com o Diogo, tá certo? Saber como fazer. Porque senão, Ricardo, depois os filhos não querem nem saber do pai, não querem nem se relacionar com o pai, não querem nem ter algum tipo de convívio com o pai, ou comunhão. E muitas vezes o pai pensa que fez tudo certo e na verdade não fez, porque não soube se posicionar, não teve sabedoria. E não é por falta de exemplos, porque a Bíblia está, e Deus, pela sua infinita graça, concede às vezes um ou outro entre nós que faz, mas por causa do nosso gênio, como se fala, né? A gente quer prejudicar os nossos filhos. Sem dúvida. E o futuro.
E o futuro, ele sempre mostra ao filho, né, aos filhos, que a correção foi certa. Entende? É natural, quando você faz a coisa, os filhos, né, entenderem tudo na medida certa. Agora, nunca é tarde para aprender. Não, porque é porque na verdade, Guerra, são várias correções e o tempo, muitas vezes é um tempo presente, perto, às vezes futuro, entende? 44, eu vou fechar o capítulo para entrar no capítulo 2, o pedido de Adonias, porque ele não parou por ali não, ele sabia que ainda não era contrariado, vou ler 43 bem rapidinho, tá bom? Mas Jonatas respondeu a Adonias, 44. E Davi enviou com eles Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real, e eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natão, o profeta, ungiram o rei em Gion. Eles voltaram de lá cheios de alegria e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e permitiu que eu visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer. Veja, ele envolveu vários homens, lembra? Agora é uma conspiração, né? Agora eles estão tremendo, porque não é feito hoje não, entende? Que vai correr primeira, segunda, terceira, chega lá na última instância, volta de novo, não. Agora o negócio... Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Isso quer dizer pedindo misericórdia. Que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada, dizendo-se servo de Salomão. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Depois veio e se prostrou diante do rei Salomão e lhe disse: vá para a sua casa. Salomão não guardou ressentimento, né? Mas não guardar ressentimento, ele não esqueceu não, entende? Ele não guardou ressentimento. Vá para casa. Vá para casa. Então, desculpe a leitura extensa, mas é para vocês entenderem. Eu vou ler de 1 até 16, 17. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem, seja homem, guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel. Você também sabe que... Aí Davi começa. Você também sabe que fez Joabe, filho de Zeruia, o general. E o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abiné, filho de Ner, e com Amassa, filho de Jeté. Joabe matou os dois de forma injusta, sem permissão. Pelo contrário, Davi, deixe-me só dizer para você, era contra. Lá vai eu falar de Davi, né? Eu não me acho muito. Mas Davi, ele também não contrariou Joabe, e ele tinha medo de Joabe. Isso aqui não é uma alegação minha, é na leitura. Que Joabe tornou-se um grande comandante e ele ficou com medo de enfrentar e confrontar, então ele ficava meio assim. Aí agora ele, perto de morrer, vai chamar Salomão e diz: ó, faz isso aí para mim. Tá certo? Versículo 6. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada.
mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que se sentam à sua mesa para comer, porque estiveram no meu lado, quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão, que usurpou o reino. Eis que você também terá de falar com Simei, lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos, manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou muito. Então Adonias, que Salomão disse, vá em paz, filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão, e ela perguntou, é de paz sua vinda? E ele respondeu, sim, é de paz. E acrescentou, tem uma coisa para lhe dizer. Ela disse, fale. Então Adonias disse, a senhora sabe que o reino era meu? Isso é ele falando para a mãe de Salomão. Era. Como é quando? Do agora rei. A senhora sabia, né? Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. Ela disse, fale. Então Adonias disse, peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisaque, a sumanita. Lembra que a mulher do pai. Ele está tentando entrar por aí. Ao que Betseba respondeu, está bem, eu falarei por você ao rei. Deixa-me ver, então Betseba foi ao rei Salomão, 19, falar em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la, é a mãe dele, se inclinou diante dela, a mãe dele, depois se assentou no trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Betseba disse, só um pequeno pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. E o rei disse, pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Betseba disse, peço que Abisaque, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei disse à sua mãe, por que a senhora pede a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho? Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei jurou pelo Senhor, dizendo, que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. Então, ele fez um pedido que parecia ser bobo, querendo entrar e usurpar o reino. E o rei Salomão enviou a Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias, e ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. Certamente, se você não contrariar os seus filhos, de uma forma ou de outra, quem vai perder é eles. E veja, e quem vai perder é os próprios pais. Olha, é um trabalho muito árduo, parece infinito, mas você tem que estar lá. A conta chega. Veja, Salomão não disse a ele, vai em paz, vai para tua casa, você é homem de bem. Mas aí ele ainda ficou. E uma coisa, quem foi que Adonias envolveu? A mãe. E não foi a mãe que chegou para o rei e disse, olha, Adonias está dizendo que é rei, vai morrer eu e meu filho, porque ele já tinha dito que era Salomão. Se ele assume, quem é o primeiro? Ela foi ingênua,
ingênua, enganada. Entende? E, por exemplo, uma casa que tem muitos filhos mesmo, né? Como a Evandro, acho que foi a Dilane falou, que tem muitos filhos, às vezes os filhos querem envolver os pais, puxando para si, querem a primazia, querem ser o mais importante. E aí é comum, muitas vezes, o pai e a mãe se posicionar, e a gente não sabe o quanto isso é terrível. Manuela? No final. E você tem que pontuar, Manuel, é exatamente cada momento. Porque muitas vezes o filho derruba uma besteirinha aqui, não faça isso não, aí eu já disse para não fazer. Aí outra besteirinha aqui, outra aqui. Quando você vai castigar, é por tudo. A força é excessiva, a sua ira. É melhor para você. Oi? É o juntado. É melhor para você, e especialmente para seu filho, que seja individualizada cada coisa. Eu já disse a você, mas desde o início do mês que você não me... Pronto. E hoje é 31, agora você vai ver, aí vai para... Aí quebra, não é? Por isso que quem é pai, quem é mãe, cada sinalzinho tem que pegar. Parece um serviço, um trabalho chato. Não é? Não é? Mas é o melhor. É o melhor. Veja, o que aconteceu com ele? Benaia, que é o da guarda real, foi lá e matou ele. E aí, 27, vamos ler versículo 26 a 27, né? 26. E o sacerdote Abiatar, o rei disse, a sentença para o sacerdote: vá para Anadote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei. Hoje, né? Sempre dando uma chance. Porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli. Aí você tem que ler Samuel, entende? É a influência muitas vezes no ministério. Esse homem que era sacerdote, que tinha carregado, ele disse: ó, fosse destituído, vá-se embora. E aí chega a vez de quem? Da morte. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. Vamos ler a história para vocês entenderem. 29, né? 28. Obrigado, Denise. Quando esta notícia chegou a Joabe, que Adonias tinha sido morto, que o sacerdote Abiatar tinha sido expulso, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão. Ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar, feito Adonias. Não é? E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, porque
a impressão que dá é que é um complô. Abiatar, Joabe e Adonias vai falar com Betseba. Sabe como é? Então, quando Salomão descobriu tudo, ele disse agora. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos, né, e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jefé, comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para sempre, para o sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército, em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Porque Davi 2 vezes ele tinha dito, tanto de Abner, que era o comandante de Israel, como Amassa, que era o comandante de Judá, que eles seriam comandantes no lugar de Joabe. E Joabe matou os 2, né, covardemente. O Abner ele matou porque matou o irmão dele, não é? E Davi já estava querendo colocar ele. Então ele morreu dessa forma horrível. Tudo isso foi desencadeado porque o filho ele não foi contrariado. Isso não quer dizer que Abner não tem culpa. Isso não quer dizer que o sacerdote Abner não tem culpa. E aí vocês imaginem aquela turminha que estava lá entre eles, festejando, comendo. Imagine o que é que como eles se sentiram. A gente não sabe a história, mas imagine a situação. Matou o irmão dele, matou o comandante do exército, mandou o sacerdote embora, os menorzinhos, cuidado deles, né? Então, só para concluir, deixar algumas perguntas. Contrariar para não ser contrariado, como falou nossa irmã auxiliadora. Eu acredito que nós somos chamados como pais para contrariar. Agora, lembrando desde o início, né? Não é com satisfação, não é com alegria, não é no sentimento de vingança, de retaliação, mas se a gente não contrariar, lá na frente. Alguém tem uma pergunta, uma dúvida, um comentário? É verdade, auxiliadora. Veja, teria sido muito mais, vou usar a palavra bonito, para Joabe morrido em uma batalha. Entende? Teria sido um herói de guerra. Porque Joabe, ele estava com Davi desde quando ele fugiu de Saul. E Joabe, ele é tio de Davi. Ele é tio de Davi. E seus 2 irmãos, com ele 3,
Todos eles eram homens de guerra, certo? Todos eles servindo. Só que no meio do serviço, o que aconteceu com Joabe? Se desviou. Entende? Se desviou, quis fazer justiça com as próprias mãos, não é? Quis sobrepor. O rei Salomão tinha dito, o rei Davi tinha dito, é Adonias, aliás, é Salomão, o rei, acabou-se, é ele que disse. Ele precisava colocar-se, estar na sua posição, mas ele quis sobressair. Então esse é nosso trabalho, é ensinar a nossos filhos, né?